Gente, uma boa noite, sejam todos bem-vindos para esse para esse evento de evento de encerramento do encerramento mês, do mês de mês de março. março. Março que Março, foi que o foi mês o da mulher mês da mulher empreendedora, empreendedora, foi o mês de foi o mês março de também março Azul também Azul Marinho, Marinho, né, com essa né, com essa representação do representação câncer do do câncer do intestino, do intestino, colo do colo retal. retal. E aí a E gente aí a deixa gente para deixa fazer para fazer esse evento esse evento derradeiro, derradeiro, praticamente nos praticamente últimos nos últimos dias, dias, para fazer um para fazer resumo do que a gente fez durante esse durante mês esse mês. e, E, sobretudo, uma sobretudo, última uma última oportunidade para a gente oportunidade para a gente conversar conversar com o nosso com o público, nosso público, conversar com as conversar com nossas as nossas empreendedoras e empreendedoras trazer e mais uma trazer mais uma mensagem para mensagem que a gente para que a gente possa, já no possa, mês que já no mês vem, que ter vem, mais ter mais resultados. E resultados. para isso E eu para trouxe isso eu aqui a trouxe aqui Nayara a Nayara Cristina Cristina para conversar para um conversar pouquinho um com a pouquinho com a gente. gente. Nayara, está por Nayara, está aí? por aí? Olá, boa noite. Boa Boa noite. Tá me noite. ouvindo Está bem, me ouvindo Nayara? bem, Nayara? Tudo bem? Gente, quem Gente, quem aqui já aqui já conhecia a Nayara conhecia a Nayara Cristina? Eu acredito Cristina? Eu que acredito que todo mundo, todo né? mundo, né? Tá com Tá com eco. eco. Tô tirando o Tô eco. tirando o eco. Nós vamos ficar Nós vamos bom ficar nesse bom negócio nesse de negócio Nayara, de de Nayara, de transmitir pelo transmitir pelo YouTube dentro do YouTube dentro Zoom. do Zoom. Ontem a gente Ontem a errou um gente errou um pouquinho, hoje a pouquinho, gente está hoje a bem gente está bem melhor, vamos ficar melhor, vamos ficar profissional nisso, profissional nisso, porque eu quero porque eu quero conversar conversar com todas com as todas nossas as clientes. nossas Eu quero ter clientes, essa eu quero ter essa oportunidade da oportunidade gente da colocar gente uma colocar uma câmera na sua câmera na sua clínica, clínica, bater esse bater papo, esse entender a papo, sua entender a sua realidade, realidade, porque a gente tem porque que a gente tem que aproveitar a aproveitar a tecnologia. tecnologia. Nayara, você estava acompanhando a gente ontem? Estava sim. Que legal. Nayara, então, esse mês de março foi um mês extraordinário. Nós tivemos a oportunidade de primeiro fazer um evento de cosmetologia, só para vocês relembrarem, né? A gente fez um evento não de cosmetologia, um evento de intestino, onde o Dr. Marcos Prioli trouxe o intestino. Depois a gente conseguiu fazer uma especialização em microagulhamento capilar. Fizemos uma live com a doutora Denise e hoje estamos fazendo esse evento de encerramento. Por quê? Porque o mês de março foi o mês da mulher e nós tivemos esse viés da mulher empreendedora, que é justamente uma mulher que, para quem entende de marketing, vai falar: olha, quando eu olho para uma mulher empreendedora, a persona é a Nayara Cristina. Por quê? Porque é uma mulher que tem a capacidade de ser uma boa mãe, de ser uma boa esposa, de cumprir as atividades físicas, de cuidar da família, de cuidar do lar, mas ainda assim dá o show quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de fazer negócio e, sobretudo, de multiplicar dinheiro. Então, assim, seja bem-vinda e não teria pessoa melhor para representar essa mulher empreendedora do que você, Nayara. Obrigada. Muito obrigada pelo privilégio, né, de estar aqui nessa live. Receber esse convite da Aula sempre é uma honra muito grande para mim, né, e fico muito feliz. Diego, Sim, Sim, pode falar. então, tem exatamente, né, 3 anos que tudo começou, e eu praticamente nasci junto com a Alan, então vocês viram, né, o meu crescimento, eu vi o crescimento de vocês, e eu fico muito feliz, de verdade, muito honrada, né, de estar aqui, né, falando um pouco, né, sobre essa empresa maravilhosa, e é isso, muito feliz de verdade. Legal. Então, Nay, o foco aqui hoje não é a Alan, o foco é você, porque você é a estrela da noite. Quando você fala que começou com a gente há 3 anos, eu estava até lembrando aqui que você veio justamente naquela ação que a gente fez, Apreendedor 2021. Você lembra que a gente tinha uma camisa que a gente escrevia assim, ó, empreendedor, e aí a gente cortava o E e o M, né, com Rabisquinho 2021. Foi uma ação, gente, que nós fizemos depois da pandemia. Por quê? A gente lança a aula na pandemia e, como vocês sabem, a gente não vendeu nada. Nada, absolutamente nada. Por quê? O projeto da aula estava pronto, a pandemia veio. Nós só tínhamos duas opções. Ou esperava a pandemia passar e ninguém sabia o que ia acontecer, porque eles falavam de terceira, quarta, quinta onda, aquela loucura, vacina, ou ia do jeito que estava. E o que a gente fez? Com o sangue de empreendedor. Não, vamos assim mesmo. Então, mesmo sabendo que nós não venderíamos nada, a gente lança a Alon em 2019, fica 2020 todinho sem vender e vai para 2021. Os produtos da indústria, gente, eles vencem em 2 anos. Então, o que acontece? Em 2021,
nós começaríamos a ter os primeiros produtos vencendo. O que a gente faz? A gente faz uma ação estimulando o empreendedorismo, ou seja, a pessoa comprar o kit para ter na clínica, mas também comercializar, porque ali era o momento que a gente começava a bater na necessidade do tratamento continuado, porque a gente entendia que o tal do home care não funciona por conta de uma concentração menor, um produto diferente. A gente começou a bater no tratamento continuado e lança essa ação, que é quando a gente conhece a Nayara. Naquela época, se eu não me engano, Nayara, você comprava um kit e levava 3, foi isso mesmo? Isso. E aí, a partir daí, foi só sucesso. E você sabe por que eu gosto dessa história, Nayara? Porque, assim, quando as pessoas te veem pronta, porque hoje você é uma mulher, assim, vou até me corrigir, a gente nunca está pronto, né, Nayara? Mas quando as pessoas veem você com sucesso, com uma história bonita, ganhando dinheiro, ajudando pessoas, tendo a sua própria clínica, muitas pessoas elas acreditam que a Nayara nasceu assim. E eu Exato. falo isso porque, assim, às vezes quando eu me pego e pego o Dr. Marcos Prioli, que é amado por todos vocês, falo, gente, nós éramos muito ruim, a gente era ruim demais. E as pessoas falam, não, Dr. Marcos Prioli nasceu perfeito, Dr. Marcos Prioli nasceu sabendo tudo. Gente, Dr. Marcos Prioli, quando conheceu a Alan, ele não sabia o que era matriz germinativa. E eu não tenho dúvida de que o Dr. Marcos é um dos maiores nomes da terapia capilar no Brasil hoje. Isso é sem dúvida. Professor, se ele não estiver entre os 3 melhores, ele é o melhor. Mas o Dr. Marcos não nasceu pronto, o Diego não nasceu pronto. Eu tive que me matar todos os dias e a Nayara também não. Ela não nasceu pronta, ela teve muita dificuldade para se tornar a mulher que ela é hoje, porque ela entendeu que o segredo está em aprender, botar na prática e melhorar todo dia um pouquinho. Então, com esse contexto, conta um pouquinho da sua história, Nai, porque eu não canso de ouvir sua história. É, a Nayara hoje é uma dermoterapeuta capilar, fundadora da primeira clínica de terapia capilar de Araxá e região, criei o meu próprio método, e também meu método Águia, né, de tratamento capilar, e também desenvolvi uma metodologia para ajudar, né, os empreendedores e principalmente terapeutas capilares, né, que está iniciando aí na carreira. Mas, há 3 anos atrás, a Nayara era apenas uma sonhadora, uma mulher que ardia o coração de vontade, transformar vidas através da autoestima, aliás, transformar a autoestima, mas eu não sabia como. Então, iniciei, né, há 3 anos atrás, toda a minha trajetória. E uma coisa que eu tinha muita vontade, assim que eu iniciei os meus trabalhos, era ter, né, um produto lucrativo e que, lógico, me desse resultado, né, na vida dos meus clientes. E foi onde que eu conheci a Alon, né? Então, minha história começa assim, apenas uma sonhadora que queria transformar, né, a autoestima das pessoas, e veio a oportunidade de ser, né, uma dermoterapeuta capilar, onde eu consigo, né, com muita maestria, mudar a autoestima, transformar vidas e ter um trabalho gostoso, leve, né, e com lucratividade. Legal. Nayara, estava te olhando aqui embaixo. Nayara, quando a gente olha para esse mês de março, não sei se você acompanhou, a gente fez o especial Mulher com a doutora Jaqueline. Você conseguiu ver? Nós Sim. fizemos 2 episódios. E nesses episódios a gente falou muito sobre comportamento, Nayara. A gente falou muito sobre crença limitante, como padrão mental. E eu acredito muito nisso realmente. Por quê? Porque existem comportamentos que levam a gente a ter resultado e existem comportamentos que fazem com que a gente tenha menos resultado. Isso é normal, isso já é pacífico. E olhando para a sua trajetória, e aí você pode fazer até a referência do Live Especial Mulher, o que você acha que foi determinante para que você tivesse essa virada de chave, parasse de ser aquela mulher que dava receita de babosa na internet, ensinando o povo a usar produto natural no cabelo, para ser hoje essa mega empresária empoderada, que ganha dinheiro, que ajuda as pessoas, porque a pessoa não acorda na área e fala assim, não, a partir da manhã eu acordo melhor. É impossível.
Existe um processo de construção. Existe algo que você viu e que você não via. Existem coisas que você aprendeu que você não sabia. Resume para a gente, se é que é possível, né? Resume para a gente o que que você enxergou, por onde você caminhou para ter uma mudança tão rápida. Porque as pessoas falam, gente, 3 anos é tempo demais. Gente, mas imagina, você sacrificar 3 anos para ter uma vida diferente, Nayara. Vale ou não vale a pena? Vale muito a pena. Diego, quando as pessoas vê, né, uma pessoa determinada, disciplinada, com muito sangue nos olhos, como eu gosto de falar, não imagino o que tem, né, por trás, o que levou a pessoa a ter tanta coragem, ousadia. E a minha vida toda não foi uma vida fácil, foi uma vida de extrema dificuldade, de extrema pobreza, de muita crença limitante. E o que mantinha a chama acesa no meu coração era uma vontade de ajudar pessoas. Porém, O que que você fazia antes da você terapia, Nay? antes da terapia, eu trabalhava de vendedora em uma loja de cosméticos, mas dando dicas na internet. Eu fiquei durante 7 anos dando dicas, como você disse, de produtos naturais, de babosa na internet. Então, foi assim que o pessoal aqui da minha cidade, da região, né, me conheceu e, através também dessas dicas, eu fui contratada como vendedora. Então, foi uma vida de muita dificuldade. Mas, apesar dessa vontade de ajudar pessoas, é, mesmo eu vendo a oportunidade, o que de fato é algo que até hoje eu não falei na rede social, nunca falei para ninguém, o que fez eu encarar de frente, com todas as forças da minha alma, foi a vontade de ser independente e cuidar dos meus filhos. Por quê? Só para resumir aqui, eu preciso falar isso, porque senão vocês não vão entender. É, eu tive um casamento muito difícil durante quase 10 anos da minha vida. Eu casei, eu era uma menina de 16 anos, que morava na roça. Meus pais são pessoas de idade, extremamente religiosas, extremamente conservadores. Então, por uma fuga, eu casei muito nova, então eu vivi, né, durante muito tempo sem sonhos. E quando eu já estava casada, né, pela segunda vez, que é com meu atual esposo, no início do casamento, é, tinha aquelas brigas, né, normal, quando o casal, né, no início é muito difícil, até as duas cabeças pensarem Testando, igual. né, Nay? Sim. Então, meu esposo, a gente ameaçava largar. E quando eu pensava, o fato de eu estar sozinha, com 2 filhos para criar, sem uma profissão, isso, assim, arrebentava comigo. Eu falo que eu ia lá no inferno e no céu e voltava no mesmo segundo. Então, assim, o que eu passei, a minha trajetória atrás, eu falei, eu não quero voltar para essa vida, eu não quero trilhar um caminho de dificuldade que eu trilhei até aqui. Então, eu estava disposta a enfrentar o mundo por conta dos meus filhos e para ter estabilidade financeira, certo? Então, isso me tirou da minha zona de conforto. Então, o meu esposo, eu falo isso para ele abertamente, né? Eu falo até que foi até uma forma que Deus usou para me tirar, para me expulsar da minha zona de conforto. Porque eu pensava, eu não quero ser uma Ele foi mãe a pedra no solteira. seu sapato, né, Nayara? Exato. Eu pensava, de forma nenhuma, eu vou ser uma mãe solteira, morando de qualquer jeito, ou até mesmo entrar num terceiro casamento para ter uma casa, para ter estabilidade. Isso era inaceitável na minha vida. Então, quando eu comecei a ganhar meus primeiros dinheirinhos na terapia capilar, eu falei, opa, isso é um negócio lucrativo e que eu amo fazer, que me dá prazer, satisfação de fazer, e me dá dinheiro, e tem demanda. E é uma história muito engraçada, Diego, porque como nós estamos no mês das mulheres, eu vou assim, abrir meu Sim. coração e contar só um detalhezinho, só para aquecer as mulheres que ainda não A se noite é sua, posicionaram. Nay. Quando eu comecei a atender, Diego, os primeiros clientes, eu deparei com uma situação que me surpreendeu. Começaram a vir o público masculino, assim, em peso. E aí eu enxerguei lá na frente. Hoje eu sei que eu sou uma mulher visionária. Naquela época eu não entendia. Quando eu vi o público masculino me procurando, eu falei assim, cara,
isso tem uma demanda muito grande, isso é um oceano azul de possibilidade. Eu preciso entrar nesse negócio. E aí eu cheguei empolgada, né, para o meu marido. E aí foi a primeira vez que eu me posicionei a respeito do meu esposo. Eu sempre fui uma esposa, não pode nem usar essa palavra, né, mas submissa, né, andando lado a lado. Mas quando eu cheguei e falei para ele, toda empolgada, com aquela energia, aquela coisa, ele falou assim: Ah, então tá bom, já vi que vai dar ruim, hein? Agora vai alisar a cabeça de macho. Ele falou essas palavras. E eu falei: Cara, te amo demais. Nosso casamento é uma bênção, eu não quero separar de você, mas eu estou enxergando algo que você não enxergou. Então nada vai me parar. E falei para ele: Ó, te dou 3 opções hoje para gente iniciar, para mim iniciar essa jornada. Ou você anda lado a lado comigo, me apoia, ou você pula da carroça, vaza, ou você vai me apoiar nos bastidores, porque eu estou enxergando um negócio que eu não abro mão. Naquela época, eu não via, eu não entendi o porquê que eu estava agarrando tanto aquela oportunidade com tanta vontade. Eu não entendi que eu tinha encontrado o meu propósito. Hoje eu sei claramente onde eu estou, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer para chegar lá, mas naquele momento estava ardendo um propósito muito grande e eu falei para o meu esposo, eu falei: enfrenta o mundo, e você tem que estar comigo, ou se você estiver no meu caminho, você vai sair fora. Me desculpa alguém que vai entender, né, de outras formas, mas foi isso que aconteceu. Então, o fato de eu passar dificuldade, uma vida toda de dificuldade, eu estou com 36 anos, minha vida começou a melhorar 100% a partir do momento que eu me tornei uma profissional, certo? Então, é uma vida de 33 anos de dificuldade. Então, eu estava pronta para criar os meus filhos com dignidade, para fazer futuro, e apesar de tudo, a chama que me acendeu, que me impulsionou, foi a garra de uma mãe, de uma mulher sofredora e que sabia que não queria voltar atrás, não queria mais aquela vida, eu estava enxergando o futuro. Então, isso, de fato, é que me impulsionou e me fez chegar onde eu cheguei. Então, quem aí está se identificando com a história da Nayara? Eu tenho certeza realmente que não teria pessoa mais emblemática para fazer hoje essa vez aqui, justamente por conta dessa história, Nayara. Quando a gente olha para as mulheres brasileiras, em modo geral, todas elas passam justamente por essa mesma situação que você passou. A gente é um país extremamente religioso. Então, a maioria de nós sofreu essa pressão de um pai, de uma mãe mais rígida. Vocês, mulheres, com essa pressão, muitas de vocês decidiram sair de casa muito cedo para procurar uma vida melhor, para ter um pouco mais de liberdade. A maioria das pessoas aqui também não tiveram uma infância muito feliz, tiveram muita dificuldade, inclusive passando fome, inclusive tendo que ser ajudado por parente. Então, quando a gente traz uma história como a sua, é justamente para que as pessoas entendam que não é onde eu estou, mas exatamente quem eu decido ser. E eu gosto de conversar com empreendedores, Onai, porque eu vejo um padrão de comportamento em todo mundo que é empreendedor. E com todos que eu conversei até hoje. Você não vai conhecer nenhum empreendedor que ele não seja extremamente. Eu ia falar um palavrão aqui, mas eu não posso. Que ele não é extremamente infeliz com a situação que ele tinha. Todos os empreendedores que você vê e todas as pessoas de sucesso, elas são pessoas inconformadas com a pobreza. Ela não admite pobreza, ela não vê nobreza na pobreza, ela sente vergonha e ela quer fazer alguma coisa diferente. Você pode perguntar para todo mundo, você que saiu da lama, como você sentia quando você era pobre? Me sentia um merda. Eu achava horrível. E, como meu pai e minha mãe foram várias vezes, eu me achava um merda ir num supermercado, meu filho me pedir uma coisa, eu colocar no carrinho, chegar no carrinho, tirar do carrinho, e aí eu chego em casa, meu filho fala: Mãe, cadê o iogurte que a gente comprou? Uai, meu filho, eu acho que a moça do caixa não passou. Quantas vezes o meu pai não passou por isso? Quantas vezes a minha mãe não passou por isso? De eu pedir um tratorzinho daqueles ridículos de supermercado, de plástico, botar num carrinho, chega lá, meu pai não consegue pagar um tratorzinho de R$ 3, R$ 4, R$ 5.
Então, todo homem de sucesso, toda mulher de sucesso é padrão. Eles são indignados com a pobreza. Por quê, Nai? Porque a gente não tem culpa de nascer pobre. Isso aqui não é demagogia. A gente não tem culpa nenhuma de nascer pobre, mas a gente decide como a gente vai morrer. Porque na medida que eu tenho a capacidade de entender as coisas e Deus me permite ver, eu consigo realizar. Deus jamais iria colocar no meu coração uma coisa que eu não fosse capaz de fazer. Então, se você enxerga, gente, é porque você pode realizar. E eu acho legal esse papo que você bateu com seu marido, sabe por quê, Nai? Porque ele não é obrigado a enxergar, ele não é obrigado a entender. Sabe por quê? Porque o óbvio só é óbvio para uma mente preparada. Então, quando eu olho para uma oportunidade, eu vou olhar para a minha capacidade. Tá, eu vou construir a Alon, eu vou transformar a saúde do couro cabeludo num ato diário, eu vou desbancar toda a indústria que já existe, eu vou trabalhar com a verdade, eu vou trazer um fato novo. Quando você olha para isso, você não tem capacidade, o que você faz? Você morre de medo. Você fala, não, isso não dá certo. Vocês são ridículos de lançar um produto para o couro cabeludo. Vocês estão ficando louco. O produto é para o fio de cabelo, gente. Mas por quê? A pessoa tem culpa de zombar de mim? Não. Porque olhando para a capacidade dela, ela nunca teria a coragem, a ousadia, a energia e se mataria para fazer isso. Então, assim, eu também não julgo. Quando eu falo algo para alguém e a pessoa acha que não vai dar certo, tá ok, realmente não vai dar certo não, porque você está olhando com o seu óculos. Então, assim, eu adoro a sua história. E você podia falar um pouco das habilidades que você precisou desenvolver para se tornar essa mulher. O que você fez nessa caminhada? Porque eu sei, Nai, que você investiu em curso, você investiu em mentoria, você inclusive está lá no Induca. Você, hoje, você não tem tempo, mas naquela época que você estava começando, você não perdia uma live do Dr. Marcos Prioli. O que você fez nessa caminhada de 3 anos para ser a mulher que você sempre sonhou? Diego, é igual você acabou de falar, né? Eu tinha um pouquinho de tempo, um pouquinho a mais, eu devorava conhecimento. Livros, gente, eu comi livro igual eu como arroz e feijão, tá? Livro que é algo assim muito fácil, tá? Muito Você leu quantos livros, facilitado. Nai, nesses últimos 3 anos, assim, por baixo? Quantos livros? Quantos livros, mais ou menos, por baixo, nesses últimos 3 anos? Estou até olhando aqui para meus livros. Ah, eu acredito que uns 60, 70 livros. Que você nunca tinha lido na vida inteira, né? Então você pega a Nai, até 30 anos não tinha lido nenhum. E aí depois Lia você decide ser besteira, uma mulher Diego. diferente? Eu lia besteira antigamente, né? Mas não me levava a nada, romance, Sim, histórias. sim, é. Então, eu aproveitei essa loucura que eu tenho pela leitura e me entreguei. Inclusive, antes de eu cursar a terapia capilar, eu tive o conhecimento, eu li um livro que mudou muito, assim, mudou totalmente a minha mente. Fez assim uma loucura, virou uma chave. Então indica para elas aqui. Quem pensa enriquece, Napoleão Hill. Ótimo, ótimo livro. Esse livro, Diego, quando eu comecei a ler ele, meninas, preste atenção, viu? Quando eu comecei a ler ele, eu achei Gente, assim coloca muito no bom chat aí o você nome ver do livro. Quem pensa enriquece, de Napoleão Hill, por favor. isso. Então, eu pensei, gente, mas é tão simples assim acreditar e tal. Fui ali comendo aquele livro e chegou um momento que fez muito sentido para mim ali a leitura e eu peguei uma folha de papel. Meninas, façam isso hoje, viu? Façam isso hoje, porque assim, eu tenho meu esposo e meus 2 filhos para testemunhar o que eu fiz antes de fazer o curso. Quando eu descobri o que era a terapia capilar, porque eu já era apaixonada por tratamentos, por dar Ah, dicas, eu dar posso fazer só pessoas. um comentário enquanto a gente está no Sim. livro ainda? Eu Ah, acho esse livro tão interessante, mas tão interessante, que assim, o título dele é uma provocação. é, Porque quem não sabe, Napoleão Hill foi um dos maiores escritores americanos, que conversou com mais de 3.000 pessoas e os maiores milionários dos Estados Unidos na época áurea, ali no começo da década do século XX, começo do século XX. E se você olhar, o livro é assim: quem pensa enriquece. Então, se você não é rico, você não pensa.
Olha a provocação desse livro. Sim, exatamente. Então, eu me desafiei. Eu me desafiei. Eu peguei uma folha de caderno simples e eu escrevi o que eu queria para minha vida. Eu coloquei data, coloquei o ano e dei detalhes. Eu escrevi que tal ano, tal mês, eu abriria a primeira clínica de terapia capilar de Araxá. Detalhe, falou uma pessoa. Diego, deixa eu falar uma besteira aqui. Pode. Hoje a noite é sua. Cara, eu tava na merda. Na merda. Não tô falando de dificuldadezinha, não. Não tô falando de uma pessoa que era assalariada, não. Nem salário eu tinha, nem cartão de crédito, nem tinha como pegar empréstimo. Eu escrevi, através da leitura do livro, tudo começa aí, tá? Então, eu escrevi que em tal ano, tal mês, eu ia abrir a primeira clínica de terapia capilar em Araxá. Na minha cabeça, por alto, eu imaginava que eu ia ter no mínimo 50 mil reais a 100 mil. Desde o momento que eu coloquei isso no papel, mostrei para o meu esposo, mostrei para meus filhos, falei assim, ó, vocês vão ser meus testemunhas ocular, porque vocês sabem que não tem condições nenhuma, eu dei 2 anos para mim, eu na merda, na miséria, eu dei 2 anos para mim, para tudo isso acontecer, nem curso eu tinha, tá? Então, desde então começou minha busca por conhecimento. Então, fiz o curso, é, comecei a ouvir lives, né, sobre empreendedorismo. Na época ali da pandemia tinha muitas lives gratuitas, o pessoal estava entregando ouro, né, para vender curso, eu usufruí daquilo tudo. Das lives, aí assim eu conheci a Alan, comecei, né, a ver as lives da Alan, buscar conhecimento, fiz curso de desenvolvimento pessoal, de liderança, curso de vendas, de comportamento, tudo que englobava um empresário de sucesso, mesmo eu não sendo ainda, era uma nada, só era uma sonhadora, ofegante, louca, sangue no zóio, faca no dente. Então, eu tinha tudo isso dentro de mim. E comecei a buscar e comecei a me comportar como se eu já fosse a dona de uma clínica, como se eu fosse uma mulher rica, maravilhosa. O meu comportamento mudou, os ambientes que eu comecei a frequentar. Eu não tinha 10 reais para tomar um café. Eu falava assim: eu vou numa cafeteria entender como é que funciona esse negócio, como é que é o clima onde tem pessoas ricas. E comecei a fazer isso. Dentro, né, das minhas condições, é claro. Então, foi uma busca incessante por conhecimento. Eu queria entender como funcionava uma empresa. Então, tudo que eu fiz foi na fé, gente. Foi assim, no risco. Se tem uma coisa que o empreendedor, ele é mestre em correr risco. Fé é a certeza das coisas que eu espero, né, Nayara? Exato. Então é justamente isso mesmo. Eu acho incrível, porque quando a gente olha para sua história e a gente vê que é possível, porque o pensamento ele é um ensaio da ação. Só que o que acontece? As pessoas hoje elas se limitam tanto, que elas não conseguem sair ali daquela redoma onde elas vivem, daquele quadradinho onde elas vivem. E aí você nos trouxe aqui, que inclusive por não ter ninguém rico próximo, qual foi o primeiro passo? Ler. Porque na medida que eu leio, eu trago para o meu sistema, não sei se vocês entendem sistema, ou seja, eu trago para a minha mente, eu trago para o meu meio informações de pessoas que estão onde eu desejo estar. Por quê? Porque o sucesso deixa pegadas. Vamos olhar para Napoleão Hill, por exemplo, que eu também adoro, Nayara. Li vários livros dele e o que eu mais gosto é O Mais Esperto que o Diabo. Li também. Quando a gente olha para Napoleão Hill e você compra um exemplar dele por R$ 50, que é de graça, você está pegando a síntese de uma vida e ali colocando em umas palavras. Ou seja, essa é exatamente a oportunidade de você fazer o que Salomão ensinou para a gente. Gente, não seja inteligente, sejam sábios. Qual que é a diferença do inteligente e do sábio? Porque o inteligente, ele leva na cara e fica bom. O sábio não. O sábio, ele tem a capacidade de observar e acertar com o erro do outro. Então, quando eu leio um livro, eu tenho a oportunidade de ser sábio.
Agora faz sentido? Por que que as pessoas dizem que para você ser sábio você tem que ler? Por quê? Porque você não precisa enfrentar o problema. As pessoas já enfrentaram um problema para você e você já corta um caminho danado e já entra na solução. E eu adoro quando você fala que você lê, mas também vai fazer curso de liderança, vai fazer curso de venda, vai fazer curso de autoimagem, de gestão. Sabe por quê, Nayara? Os profissionais que estão aqui, eles têm que entender que o sucesso ele vai muito além da habilidade técnica. Gente, mas é muito além. A habilidade técnica, ela é só isso aqui do sucesso. Quantos advogados que você conhece que o cara não ganha grana nenhuma? Quantos médicos que você conhece que não ganha grana nenhuma? Quantos engenheiros que você conhece que o cara é Uber? Quantos biomédicos que você conhece que trabalham em clínica dos outros fazendo exame de fezes e de urina? Por quê? Porque a técnica não traz dinheiro, o que traz dinheiro é capacidade, é desenvolvimento, é habilidade multidisciplinar, é inteligência emocional, é isso que dá grana. E é isso que as pessoas precisam entender. Por quê? Porque a gente tem aqui hoje profissionais que sabem tudo na área de protocolo, sabe tudo de patologia, dá aula, sabe fazer diagnóstico, sabe tudo, mas não sabe atender, não sabe fechar um contrato, não sabe fazer uma venda, não sabe negociar, não sabe contratar alguém para abrir uma página de venda, trazer cliente. Quando esse cliente vem, não sabe fazer processo, não sabe o que é um follow-up, não sabe o que é um fluxo de cadência, não sabe de nada. É impossível ganhar dinheiro não sabendo de nada. Então, eu acho maravilhoso quando no mês da mulher empreendedora, a gente traz uma mulher empreendedora, e você vai me perdoar, Nayara, mas você era uma mulher improvável. Se a gente olha para suas características, você era totalmente improvável. Menina simples, sem muita escolaridade, numa cidade pequena, sem recursos, sem ajuda, sem apoio, com 2 meninos, gente. Vocês botam desculpa para fazer tudo. Ela tinha 2 meninos. E aí ela vem e virada de chave, se transforma, ganha dinheiro. Então, uma improvável faz tudo acontecer. Então, são exemplos de mulheres como você, como a Rita, como a Sara, que eu acho muito legal trazer aqui para elas, para que elas entendam que atrás dessa mulher empreendedora existe uma recompensa que é maravilhosa, que é a recompensa do trabalho, a realização do trabalho que leva à independência financeira. Costumo brincar com os meninos aqui, Nayara, você vai concordar comigo ou não. Quando você vai fazer uma viagem, repara aquela viagem que você sempre sonhou na vida. Ah, eu quero conhecer a Torre Eiffel. E aí a pessoa se programa, gasta 40 mil para fazer uma viagem, voa, não sei o que lá. Chega lá, a Torre Eiffel é um monte de ferro. Por quê? Porque não existe realização de eu conhecer um lugar novo. Mas quando você, no fruto do seu trabalho, no fruto do seu esforço, no fruto do seu conhecimento, você consegue ajudar a pessoa a fazer grana, pelo menos para mim, Nayara, não tem dinheiro que paga. Ô, Diego, eu costumo dizer, assim, pensar que a gente que ama o que faz, a gente acostuma a ganhar dinheiro. Porém, a gente não acostuma com aquele impacto que o que a gente faz causa nas pessoas. A gente está sempre emocionando, a gente está sempre empolgado. Então, assim, tem hora que eu falo, gente, eu pareço até boba quando eu tenho um resultado e ali aquele ali eu posto e falo e mostro e fico empolgada. É muito maravilhoso porque você fala assim, nossa, é minha energia aqui, é a minha expertise. E, e o dinheiro é consequência. Então, assim, eu acostumei a ganhar dinheiro, mas eu estou sempre empolgada, sempre impactada com cada resultado, com cada realização. Então, assim, gente, de verdade, a minha história é muito linda. É igual o Diego falou, eu mesmo olho para mim, Diego, tem dia eu falo assim, gente, por mais que as pessoas vejam a Nayara ali na rede social, me conhecem pessoalmente, só eu é que sei que eu era improvável. Por mais que E vocês quando eu vejam minha falo isso, você história, entende que é um elogio, né, Nayara? sim, sim, e muito, sinto muito lisonjeada de ouvir isso, porque realmente, se você soubesse 100% da minha história, vai ter livro, viu, gente? Aguarda, futuramente. Eu era 100% improvável. Tem dia que eu paro e penso, eu falo, como?
quem me deu essa mentalidade não tem condições. Eu não tive esse convívio. Igual o Diego falou, eu não tinha as pessoas que me cercavam, os ambientes que eu frequentava, é, era totalmente improvável de, né, me tornar o que eu me tornei. Então, assim, com pouco tempo, me tornar referência na cidade. Hoje a gente está com uma clínica linda, maravilhosa, fruto do meu trabalho, na raça, na coragem. Então, assim, eu me orgulho demais e eu fico louca, impulsionada para ajudar mulheres, porque eu sou a prova viva que tudo é possível, gente. E não vem com desculpa. Eu sou a pessoa que, para você me dar desculpa, você tem que ser muito boa, porque não tem desculpa. Aonde você está com o que você tem, você consegue mudar o jogo. Porém, tem algo muito importante que vocês têm que colocar aqui na cabecinha e lembrar todo dia. Ninguém chega em nenhum lugar sem investimento. E não estou falando de dinheiro, não, tá? Investir em conhecimento, tá? Observar as pessoas, frequentar os lugares que também para você aprender. Isso é investimento. É não ter preguiça de ir numa roda de network, numa roda de mulheres, aprender, se conectar. Isso também é investimento. Investimento não é só dinheiro. E a minha vida assim foi pautada em investimento, risco. Peguei dinheiro com a agiota, não indico para ninguém, tá? Mas aconteceu. Então foi risco atrás de risco, investimento. A Alan para mim foi um grande investimento, né? Então é isso, gente. Guarda essa palavrinha no coração de vocês, investimento. E não é só dinheiro. Isso aí é uma chave poderosa, né? Porque assim, investimento. Por incrível que pareça, mesmo na era da informação, existem muitas pessoas que até hoje não sabem a diferença de despesa e investimento. Muitas pessoas ainda confundem duas coisas que estão tão distantes. Porque, por exemplo, faz dinheiro eu ir lá no banco, pegar 20 mil reais emprestado, tomar uma dívida, pagar uma parcela de R$ 1.000 para fazer uma cirurgia plástica? Não vejo sentido. Para fazer uma viagem, não vejo sentido. Por quê? Qual é o retorno que eu vou ter em cima disso? Mas, diferentemente desse exemplo, se eu vou lá e pego 50 mil reais para abrir minha clínica, se eu pego ali 50 mil reais para comprar dermocosmético e sei que eu vou comercializar e vou dobrar a grana, a gente está falando de investimento. E você que está estudando muito, Nayara, provavelmente você já deve ter se deparado, né, com alguns livros que falam de inteligência financeira, e é impossível a gente enriquecer com um único ativo, né? Nós precisamos de ter mais de um ativo. O que é ativo, gente? Ativo é o que coloca dinheiro no meu bolso. Se eu tenho apenas um ativo, eu vou ter muita dificuldade para enriquecer. Por quê? Porque a chance de ganhar é pequena. Mas imagina, se você tem dinheiro na bolsa, você tem dinheiro em investimento, você tem casa de aluguel, você tem 3 negócios, ou seja, você tem 6 ativos. Um te entrega 2, um te entrega 3, um te entrega 10, um te entrega 20. É aí que está a riqueza, na escalabilidade. Então, ter ativo é a fonte para fazer grana. E quando você contrata um colaborador, a gente está falando de um ativo, Nayara. Por quê? Porque as horas trabalhadas desse colaborador vai trazer dinheiro para sua clínica. E quando eu falo de um dermocosmético, é um ativo. Por quê? Porque além do meu trabalho, ali também vai trazer mais dinheiro. Então, essa percepção de ativo e passivo é importante que a empreendedora que está aqui com a gente tenha muito claro na mente. Exatamente. Nayara, inclusive a Alon, ela trouxe mais uma possibilidade de ativo no mês passado, não foi? Porque eu tive buscando aqui, se eu estiver errado, você me corrige. Me parece que só a Recovery Intestinal colocou mais 7 mil reais no seu caixa esse mês. Diego, deixa eu te falar um negócio. Nós está em 2024. A última vez que eu bati o número de faturamento que eu bati esse mês foi em setembro de 2022. Foi em setembro de 2022. Eu tinha, preste atenção, eu tinha uma pessoa para me auxiliar nas consultas,
tinha uma secretária e tinha 2 funcionárias que faziam o tratamento. Então, assim, eu tinha uma equipe de 4 pessoas e eu bati X valor de faturamento. Passaram-se os meses, os anos, tá eu aqui trabalhando sozinha, eu e minha secretária, numa clínica boutique, num lugar bem localizado na cidade. Coloquei uma meta ousada, muito ousada, porque agora sou eu, apenas eu. Porque antes tinha as meninas que eu fazia consulta, as meninas estavam ali atendendo, 2 ao mesmo tempo. Então, 3 clientes, presta atenção, 3 clientes ao mesmo tempo, né? Então, hoje, atualmente, somente eu para fazer consulta, marketing, Então, só para o povo financeiro, entender, Nai, você fez uma transição de carreira, né? Você e atendia o público B e C, e aí, pela sua expansão como mulher de negócio, por ter adquirido novas habilidades, decidiu atender somente o público A, alugou um imóvel no centro da cidade, muito bem localizado, investiu numa estrutura muito maravilhosa para atender um outro público. Por quê? Porque se eu atendo um outro público, o ticket médio você joga lá em cima. Então, além exato. disso tudo, você fez uma transição de carreira nesses 3 anos, só para contextualizar. Isso, verdade. Foi assim, uma loucura. Então, fiz toda essa transição, voltei a trabalhar, né, voltei para o operacional. Então, montei uma estrutura, né, que passa uma percepção diferente, que né, atraí um público diferente. é, e aí, trabalhando sozinha, eu coloquei uma meta ousada para mim. Eu falei, gente, a última vez que eu bati esse faturamento, eu tinha equipe para me ajudar. E o recovery veio na hora certa. Por quê? Eu consegui vender para os meus clientes, já tinha pago os tratamentos. Então, eu tenho um cliente aqui que já pagou o tratamento há 2 meses atrás, há 3 meses. Então, aumentou o meu ticket médio. Por quê? Eu consegui falar para o meu cliente, fulano, chegou o lançamento da Alon. E como o pessoal já está acostumado com a Alon, sabe que dá resultado, eu não tive dificuldade nenhuma objeção na hora da venda, porque é uma marca que entrega o que promete, é, as pessoas já conhecem, né, o meu nome na cidade, que a Nayara vende um bom serviço, que a gente tem honestidade, então não tive dificuldade. Então, aumentou o meu ticket médio para os clientes que já estavam aqui, fazendo tratamento vigente, e também para os novos que chegaram, eu já implementei ali no protocolo dos clientes o recovery. Expliquei, não, eu não só vendo o produto ali, vou te passar isso e isso. Então, eu explico na consulta, fulano, nosso intestino é assim, assim, assado, o cabelo, eu mostro o caminho, né, até chegar ali o fiozinho de cabelo para ele entender. Então, assim, zero objeção. E eu, antes de fechar o mês, né, o mês fecha dia 31, ainda tem esperança, mas eu consegui bater a meta ousadíssima, improvável para uma pessoa trabalhando sozinha. Então, assim, o recovery veio para ajudar, pá, bateu a meta. Inclusive, a gente fez uma live da Mulher Empreendedora, a segunda live com a doutora Jaqueline, que a gente fez uma ação super especial, que o profissional ali fazia um investimento de R$ 5.000, recebia R$ 1.000 de presente, você também entrou nela e já comercializou tudo, eu imagino, né, Nayara? Na hora, na hora. Não perdi a Nayara, eu fico muito oportunidade. feliz do Recover, sabe por quê? Porque, assim, é um lançamento que está fazendo a diferença. É, vamos falar que o mês está praticamente fechado. O Recover ele já está na curva ABC da Alon. Ele só não vendeu mais do que o Fluigel e o Blend Active. Então, hoje ele está no top 3 da Alon. E é um produto extraordinário, realmente. Porque quando a gente olha para o nosso mercado, diferentemente do que era há 3 anos, Nayara, onde o pessoal ali estava muito acostumado com óleo essencial, óleo vegetal e argila, e aí a gente trazia o farmacológico, parecia que era algo diferente. Hoje, graças a Deus, o mercado está mais maduro. As pessoas elas têm mais conhecimento, mais capacidade. Mas quando a gente fala de tricologia sistêmica, quando a gente fala de tricologia integrativa, você sabe que é profissional, é impossível a gente ter resultado sem olhar para o intestino. E o mais legal, Nayara, é que a gente teve a capacidade de sair do trivial. Por quê?
Porque quando a gente olha para o intestino, o que, que o mercado oferece? O que, que as farmácias fazem? Olha, vamos comprar um produto que regula a microbiota do intestino. Estou certo ou estou errado? Vocês ouviram isso, gente, a vida todinha. Eu também ouvi. Quando a gente lançou a Recover, eu dei o meu depoimento pessoal. Eu tenho colite, eu tenho problema no intestino. E eu sofri por muitos anos tomando produtos para microbiota, prebiótico, probiótico, e não funcionaram para nada. Por quê? Porque existe uma questão anterior à microbiota, que é a parede intestinal. Então a Alan começa a fazer estudo, é tricologista, é médico, é conversar com pessoas. E eu tive a sorte de, no nosso time, ter uma pessoa que tinha o mesmo problema que eu. Essa pessoa já estava indo para um quadro de câncer e ela fala: gente, o problema meu foi resolvido recuperando a parede do intestino. Porque na medida que eu recupero a parede do intestino, eu melhoro o meu sistema imunológico, micro-organismos não vão para a minha corrente sanguínea, e aí eu dou condições, ou seja, é o princípio para ir depois, então, falar de microbiota intestinal, que inclusive a doutora Denise falou aqui com a gente ontem, Nai, que a microbiota intestinal eu consigo recuperar ela com alimento. Mas como que eu cicatrizo a parede do intestino? Então a Recover vem e trabalha justamente nessa fatia de mercado que ninguém olhava. Se existiam profissionais falando até então de intestino na internet, se tinham professores falando disso para tricologista, ninguém apresentou uma solução. E nós apresentamos. Então, mesmo o profissional que mandava manipular e não ganhava nada com isso, hoje tem mais esse ativo na mão, mais essa ferramenta, mais essa forma de ganhar dinheiro que a Nai colocou no bolso dela R$ 7.000 somente nesse mês vendendo Recover. Não sei se você entendeu, Nayara, a proposta. Acho que sim, porque você é uma mulher inteligente de visão. Mas o Recover não é só para quem está fazendo tratamento. O Recover é para qualquer mulher e homem que pisa no seu salão, na sua Exato, clínica, na sua barbearia. Estou errado? Você exatamente. conseguiu entender isso, Nayara? 100%, até porque tudo que eu vendo para os meus clientes, eu uso. A Alon foi a única empresa assim, de produtos que eu confiei 100% e vendo de olhos fechados. Porém, eu experimento. Eu não tenho nenhum problema intestinal, meu cabelo está ok, está tudo ok. Mas mesmo assim que chegou aqui a minha primeira compra, eu comecei a tomar. Eu até fiz uns stories esses dias e comentei que a primeira coisa que eu percebi foi o sono reparador. Outro detalhe também, eu não tenho problemas com sono, eu não tenho dificuldade para dormir, porém eu não estava acordando descansada. A gente que é empreendedor, a mente fica ali trabalhando e isso atrapalha o desenvolvimento do nosso organismo. Então, não é só dormir, tem que dormir e descansar, ter um sono reparador que também influencia na saúde capilar. O sono ele é primordial. Então, isso já foi um ponto muito positivo para mim, acordar bem, acordar renovada. E aí tem uma história engraçada, né? Que aí eu voltei a ficar cabeluda, com as axilas cabeludas, mesmo com laser, porque o recovery fez o papel dele tão bem no meu organismo que eu como bem, faço atividade física, durmo bem. Então, assim, aparentemente não tinha necessidade de eu usar o recovery. Então, ele fez o papel dele tão bem no meu organismo que começou a mandar nutrientes para lugares que eu não preciso de cabelo, né? O cabelo já é o Exatamente. último sistema a receber nutrição. E piorou o Exato. braço, né? Então, eu testei, já tive feedbacks de clientes que tinham problema intestinal. A minha preocupação era, será que solta o intestino? Então, meu intestino continua funcionando normalmente, porém eu senti melhora no meu humor, porque o sono também está atrelado ao humor. Então, uma coisa é uma série de possibilidades. Então, isso que o Diego está falando é muito verdade. A gente pode vender para todos os nossos clientes, sem exceção. E já tive depoimento, como eu estava falando, de clientes que tinham problemas intestinais, que não, né, não iam no banheiro com facilidade, voltou a funcionar. Então, eu estou assim, muito feliz, porque é um produto que nos dá uma margem de lucro boa,
a Sim. gente consegue. Eu estava até falando, mandei um áudio hoje para o Wesley. Nai, Quando a não tem nada gente. combinado. Eu já ouvi depoimento, não sei se aconteceu com você. Teve cliente nosso que falou que só da caixinha tá exposta lá, a pessoa quis comprar. Porque ela estava ali Sim, azulzinha, intestino, todo mundo falando de intestino. A pessoa chegou, "Ô, o que que é isso aqui?" E aí o profissional ia explicar e tal, e fez a venda. Não sei se aconteceu com você, mas teve profissionais que relatou para a gente que só da caixinha tá exposta, gerou venda no espaço. sim, porque os meus clientes já conhecem, né? Todo o tratamento. Quando fecha aqui o protocolo, ele já leva o kit completo para casa. Então, ele vê a diferença no cabelo, né, na saúde capilar. Então, quando vê um produto diferente da Alon, eu não tenho dificuldade, igual eu falei, não tenho objeção. Então, os clientes viram, teve uns que já viram, né, nos stories, falaram, Nayara, eu quero aquele produto. Então, tem, assim, está vendendo para todo mundo e foi uma benção, né, uma benção, produto fácil de vender, que dá resultado. E aquele Não, negócio, né? a gente tem muito orgulho desse produto, por quê? Porque ele tem os ativos que olham para o intestino, mas ele também tem a astaxantina, que é o antioxidante Sim, mais poderoso do mundo. Então, se a gente fala para uma geração inflamada, não existe nada mais perfeito do que ele. E como que eu faço o diagnóstico? É muito simples, gente. Se a pessoa que está aí contigo, ela tem problemas para evacuar ou tem diarreia, essa pessoa tem odores ali quando vai soltar os seus gases. Essa pessoa ela anda enfesada. Se essa pessoa ela vai no banheiro e as fezes estão de formas irregulares, todos são clientes para o recover. Ou seja, 90% das pessoas precisam, até mais. Quando eu olho para a minha pele, gente, eu estou com mancha, é reflexo de um intestino ruim. Então, as pessoas precisam de um produto como esse. Quando a gente olha só para a tricologia, ele também é fundamental. Por quê? É o que a Nayara disse. O intestino saudável, ele absorve mais nutriente. Se eu tenho mais nutriente, é mais matéria-prima para um fio de cabelo mais saudável. Então, a partir de qualquer ótica, o recover realmente é um motivo de muito orgulho, porque você consegue aumentar faturamento ajudando pessoas, porque é um produto realmente que resolve um problema do mercado que até então a gente não tinha nada para entregar. É um motivo de muito orgulho. Nayara, inclusive, aproveitando para fazer esse encerramento, né, do mês de março, um mês que foi extraordinário, onde a gente conseguiu fazer o evento. Nós fizemos o evento falando do intestino no começo do mês. A gente fez um curso de especialização de microagulhamento capilar. Fizemos o especial mulher, 2 encontros com a Jaqueline, o evento 1 e o evento 2, a ação da mulher empreendedora. Acredito que todos vocês tenham recebido na caixinha uma rosa da Alon, justamente fazendo essa homenagem ao respeito de vocês. A gente precisava trazer uma ação derradeira.